Você já passou por aquele momento em que tudo parece quebrado por dentro, mas ninguém percebe por fora? Quando a vida segue e os compromissos continuam, mas seu coração grita em silêncio por algo que não consegue nomear. Já sentiu que sua fé está por um fio? Ou pior, que talvez ela nunca tenha existido de verdade? Tem gente que não chora, não grita, não desabafa, apenas sente um peso constante no peito, uma espera sem resposta, uma saudade de algo que não sabe o que é. Às vezes parece que você está num quarto escuro, procurando uma porta que não existe. A oração não flui, a Bíblia parece distante, e Deus parece calado. Você se pergunta, será que Ele ainda está ouvindo? Será que Ele ainda vê? Mas, e se eu te dissesse que bem no meio desse silêncio, há algo acontecendo, algo que os olhos não veem, mas que os céus estão operando? Existe uma dimensão da fé que só é ativada quando você já perdeu o controle, um lugar onde tudo parece perdido, mas é justamente ali que algo profundo começa. Há uma senha espiritual que não se pronuncia com os lábios, mas se libera com o espírito quebrado, uma chave esquecida enterrada sob camadas de frustração, culpa, vergonha e religiosidade. E essa chave não está perdida, ela está em você. Poucos sabem como acessá-la. Poucos permanecem tempo suficiente no deserto para perceber que ali, e só ali, Deus revela quem Ele realmente é. Não é um processo comum, e nem sempre é bonito, mas é nesse espaço entre a dor e a fé que você encontra uma revelação que transforma tudo. Não estou falando de fórmula mágica, estou falando de um segredo vivo, algo tão real, que quando ativado, vira a sua alma de cabeça para baixo. Neste vídeo, você não vai ouvir uma teoria, você vai sentir algo se mover dentro de você. Se você ficar até o final, vai entender por que essa mensagem chegou até você agora. Não é um acaso. Há uma convocação silenciosa sendo feita ao seu espírito. E se você ouvir até o fim, pode ser que ainda esta noite algo em você nunca mais volte a ser como antes. Neste vídeo você vai descobrir segredos espirituais que permanecem invisíveis para muitos, mas que estão revelados nas entrelinhas da palavra. Vamos caminhar juntos por passagens bíblicas onde a fé foi a única resposta, e veremos como ela pode se manifestar também na sua vida. Mesmo agora, mesmo nesse cenário que parece impossível, cada trecho foi escolhido para provocar o seu espírito a abrir seus olhos espirituais e trazer direção onde hoje há confusão. Enquanto avançamos, você sentirá como se cada palavra estivesse sendo direcionada exatamente ao seu coração. Essa não será apenas mais uma mensagem, será um encontro, um momento em que Deus pode falar com você de forma clara, direta, inadiável. Há promessas que serão lembradas, feridas que serão tocadas e realidades que serão mudadas. Fique comigo até o fim. Algo forte está para acontecer. E talvez essa seja a palavra que você tanto pediu em oração. Existem momentos em que Deus não explica, Ele apenas chama. Ele não desenha o mapa, mas entrega a bússola. E a única bússola que funciona nesses momentos se chama fé. Foi assim com Abraão, um homem que vivia entre a estabilidade de sua terra e o conforto de tudo o que já conhecia. Mas então Deus o chama e diz algo que mudaria sua vida para sempre. Sai da tua terra, para a terra que te mostrarei. Gênesis 12, 1. Não houve endereço nem data de chegada, nem promessas imediatas de conforto. Houve apenas uma voz, e foi suficiente. Esse é o tipo de fé que nos desconforta, aquela que não oferece garantias, mas exige obediência. A direção divina muitas vezes não é lógica, mas é exata. Deus não costuma dar todas as respostas antes do passo de coragem. Ele não mostra o caminho completo, ele mostra a próxima direção. E cabe a nós decidir se vamos confiar ou recuar. O poder da fé começa a se manifestar quando aceitamos que não saber é parte do processo. Quando você sente que está sendo chamado para algo maior, mas não tem todas as peças do quebra-cabeça, saiba, é exatamente aí que Deus está testando a sua disposição. A fé que obedece sem entender
É a mesma que abre portas que jamais seriam abertas com esforço humano. E como isso se aplica na prática? Primeiro, pare de esperar a confirmação perfeita. A fé não vive de segurança externa, mas de convicção interna. Segundo, se Deus está te incomodando em alguma área, uma mudança, uma decisão, um rompimento, preste atenção nesse desconforto. Muitas vezes, o incômodo é a linguagem silenciosa de Deus dizendo: está na hora de sair daí. E terceiro, fale com Deus antes de falar com o mundo. Às vezes, uma oração honesta é tudo o que você precisa para ouvir a próxima direção. Lembro de uma mulher que me contou algo marcante. Ela estava vivendo em uma cidade grande, longe da família, em um emprego estável, mas com o coração inquieto. Durante uma madrugada de angústia, ela apenas disse em oração: Senhor, se for tua vontade, me mostra. 2 dias depois, recebeu um convite inesperado para trabalhar em sua cidade natal. Em 7 dias, tudo mudou. Nova casa, nova rotina, nova paz. E ela disse: eu não planejei, eu obedeci. É assim que a direção divina se revela, não com alardes, mas com precisão, não com holofotes, mas com paz. Quando você segue essa voz interior, quando você se permite caminhar pela fé mesmo sem saber o que virá, algo dentro de você começa a se alinhar com o céu, e as coisas que estavam travadas começam a se mover. Se essa mensagem de Deus está falando com você de uma forma especial, talvez seja porque Deus queria que justamente hoje você escutasse isso. Não ignore esse toque no seu coração. Se você sentiu algo, escreva nos comentários. Amém. Às vezes, uma simples palavra é o início de uma grande mudança. Existem feridas que não aparecem em exames, dores que não sangram por fora, mas sangram por dentro todos os dias, lembranças que insistem em visitar a mente à noite, sentimentos de culpa, perdas mal resolvidas, rejeições da infância que ainda ecoam na fase adulta. Há pessoas que carregam um sorriso no rosto e um vazio na alma. E por mais que tentem seguir em frente, existe uma parte do coração que ainda está em pedaços. A Bíblia nos apresenta uma mulher que carregava um sofrimento silencioso há 12 anos. Ela tinha uma hemorragia contínua, mas o que poucos percebem é que sua dor ia além do físico. Ela era rejeitada pela sociedade, considerada impura, sem direito ao toque, ao abraço, à comunhão. Ela havia gasto tudo com os médicos e, ainda assim, continuava doente. Até que, num ato desesperado de fé, ela se aproxima por trás de Jesus e toca em suas vestes. E então algo extraordinário acontece. Jesus olha para ela e declara: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Marcos 5:34. Essa não foi apenas uma cura no corpo, foi uma restauração na alma. Jesus a chamou de filha. Ele deu a ela um nome novo, uma identidade nova. Aquela mulher tocou com fé, e a fé liberou algo que nenhum médico havia conseguido acessar. Há lugares dentro de nós que só Jesus alcança. Há dores que a ciência trata, mas que só a fé cura. Se você está enfrentando ansiedade, depressão, angústia, ou sente que sua alma está ferida, saiba que a fé é um remédio real. Não é um pensamento positivo. Não é fingir que está tudo bem. É crer mesmo em pedaços que Jesus ainda pode restaurar o que foi quebrado. Comece falando com Ele. Entregue sua dor. Chore se for preciso. A fé não exige perfeição, só entrega. Conheci um homem que viveu anos afundado em depressão. Ele havia perdido a esposa e se isolado de tudo. Nenhum tratamento parecia funcionar. Até que em um domingo comum, ele entrou em uma igreja, sentou no fundo e ouviu uma mensagem simples sobre o amor de Deus. Algo foi ativado ali. Não foi uma cura instantânea, mas foi um recomeço. Ele disse que pela primeira vez sentiu que não estava sozinho, e isso foi suficiente para reacender a vida dentro dele. Essa é a força da fé. Ela penetra onde ninguém vê. Ela toca o que ninguém alcança, e ela reconstrói até mesmo as ruínas da alma. Se esta palavra está despertando em você um desejo profundo de
ouvi-lo, comente agora mesmo, fala. Senhor, teu servo ouve. Escreva como uma oração, uma porta aberta de fé. E por favor, deixe o seu like neste vídeo. Você estará ajudando para que mais pessoas aprendam a reconhecer a voz do Mestre. Tem gente que não saiu da igreja, mas saiu do altar. Está presente fisicamente, mas ausente por dentro. Orações que viraram rotina, louvores que não tocam mais, cultos que passam como se fossem apenas compromissos. O coração vai se afastando em silêncio, e quando percebe, está frio, está distante, está em um lugar onde tudo parece seco, sem vida. Mas mesmo nesses momentos, existe uma porta aberta, e essa porta se chama fé. Jesus contou sobre um jovem que pediu a herança, saiu de casa, se perdeu no mundo, gastou tudo e terminou entre os porcos. Mas algo aconteceu ali. Ele caiu em si. E mesmo com vergonha, mesmo sujo, mesmo arrependido, decidiu voltar. E o texto diz: estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para seu filho. Lucas 15:20. Isso é reconexão. É o momento em que a fé nos empurra de volta para os braços do Pai, mesmo quando a gente acha que não merece mais. Às vezes a maior prova de fé não é seguir firme, é saber voltar. É reconhecer que se perdeu, mas não ficar perdido. Deus não virou o rosto. Deus não desistiu. Deus ainda está à porta esperando um passo de retorno. O Pai não exige explicações. Ele só quer ver você caminhando de volta. Se você se sente seco, longe, desconectado, respire, feche os olhos e diga com sinceridade: Pai, eu quero voltar. Só isso. Essa frase dita com o coração quebrado move céus. A fé não é só para quem está forte. A fé é sobretudo para quem está fraco, porque é quando reconhecemos que não temos forças que a graça de Deus nos sustenta. Houve um homem que me disse: eu estava perdido dentro da igreja. Fazia parte do ministério, servia, mas me sentia vazio. Até que um dia, durante uma palavra simples, algo dentro de mim quebrou. Comecei a chorar ali sem entender o motivo. Era Deus me puxando de volta. E ele voltou. Voltou para a oração verdadeira, para a palavra viva, para a intimidade com o Pai. E a vida dele foi transformada. Talvez esse seja o seu momento. O momento de parar de lutar sozinho. O momento de voltar. E se algo dentro de você está tremendo agora, não ignore. Isso é o Espírito Santo te chamando, te lembrando de quem você é, te lembrando de onde é o seu lugar. Se essa palavra está despertando algo dentro de você, escreva agora nos comentários: eu volto para ti. Essa simples frase pode ser o elo entre o que você sente hoje e a restauração que Deus já começou. É sua forma de declarar com humildade e fé que você está voltando. E Deus está de braços abertos, pronto para correr na sua direção. Agora prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Uma palavra profética pode estar sendo liberada para a sua vida agora mesmo. Existem momentos em que Deus fala, mas não explica. Ele dá um comando, mas não oferece um motivo. E cabe à fé discernir o tempo mesmo quando não há sinal visível de que algo está prestes a acontecer. Foi exatamente assim com Noé. A Bíblia diz: pela fé Noé, divinamente instruído acerca do que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca. Hebreus 11:7. Não havia nuvens no céu, não havia previsão de tempestade, mas havia uma instrução. A urgência profética não é baseada no que os olhos veem, mas no que o Espírito capta. Fé não é só acreditar em Deus, é perceber quando Deus está movendo algo e agir antes que todos vejam. É a sensibilidade espiritual de quem caminha um passo à frente, não porque sabe o que vai acontecer, mas porque confia em quem está conduzindo. Quantas vezes deixamos de obedecer por esperar confirmação demais? Deus não precisa repetir o que já falou. Se Ele te deu uma direção, a hora é agora. A procrastinação espiritual é uma armadilha sutil que adormece o propósito. Há uma diferença entre esperar com sabedoria e hesitar por medo.
E quando Deus libera uma palavra profética sobre sua vida, é a fé que transforma essa palavra em realidade. Na prática, comece a treinar seu espírito para perceber o tempo de Deus. Silencie o ruído ao redor. Separe momentos de oração real e preste atenção nas inquietações do seu coração. Às vezes, o incômodo que você sente não é desorganização emocional, é o Espírito Santo te chamando para um novo ciclo. Mude sua perspectiva. Em vez de perguntar, por que, pergunte, o que o Senhor quer fazer comigo agora? Lembro de uma mulher que certa vez me escreveu dizendo que vivia com uma sensação constante de desconexão. Ela tinha uma vida confortável, mas sentia que estava fora do centro da vontade de Deus. Em uma pregação simples ouviu a frase: há algo que você precisa deixar para Deus te entregar o que vem depois. Naquele momento, ela soube. Pediu demissão no emprego, vendeu seus móveis e voltou para sua cidade natal. Em menos de 3 meses, estava envolvida num projeto social que tocou centenas de vidas. E ela disse: tudo começou com aquela frase, Deus gritando em silêncio. Esse é o tipo de fé que o tempo profético exige: obediência imediata, percepção apurada, disposição para sair do barco mesmo sem ver o chão. Se você está aqui até agora, é porque Deus está falando com você. Ele quer fazer algo novo em sua vida. Mas é importante que você esteja disposto a abrir o seu coração e buscar a sua presença. Por isso, no final deste vídeo, vamos orar juntos. Será uma oração poderosa feita para te ajudar a enfrentar os ataques espirituais e renovar a sua força na jornada. Então fique comigo até o final, porque você não vai querer perder esse momento de conexão com Deus. A verdadeira fé não é aquela que se manifesta quando tudo está bem, mas a que permanece de pé mesmo quando tudo e todos estão contra você. Fé não é apenas uma convicção íntima, é uma posição pública, é permanecer fiel, mesmo quando seria mais fácil ceder. Daniel é o retrato vivo dessa fé. Cercado por uma trama de inveja e manipulação, ele foi jogado na cova dos leões por se recusar a parar de orar. Não levantou a voz, não chamou atenção para si, apenas manteve sua rotina com Deus. E a Bíblia declara, porque nele se achou fé. Daniel 6:23. É nesse tipo de fé que está o poder de transformar um simples servo em um testemunho vivo. Porque veja, os leões estavam lá. A ameaça era real, mas a fé que Daniel carregava era mais forte do que o medo. Ele não precisou gritar sua crença. Ela foi notada pela firmeza com que ele viveu. Quantas vezes somos tentados a esconder a fé em ambientes hostis? Nos calamos para evitar conflitos, disfarçamos convicções para não parecer fanáticos, reduzimos a intensidade para sermos aceitos. Mas há algo que o mundo não consegue ignorar, uma fé que não negocia sua essência, uma fé que mesmo em silêncio brilha. Na prática, isso significa ser constante, não abrir mão daquilo que Deus te deu. Por pressões passageiras, continuar orando, mesmo quando zombam, permanecer honesto, mesmo quando todos ao redor trapaceiam dizer não. Para propostas que parecem boas, mas que ferem seus princípios espirituais, viver a fé de forma tão verdadeira que até quem não acredita comece a observar com respeito. Me recordo de uma mulher cristã que trabalhava num ambiente extremamente hostil à fé. Era alvo de piadas constantes, excluída de decisões importantes, e até recebeu ameaças veladas por recusar-se a mentir em relatórios. Um dia ela foi chamada para uma reunião onde acreditava que seria demitida. Entrou na sala, orou em silêncio e ficou em paz. Ao contrário do que esperava naquele dia, foi promovida. O diretor disse: a sua integridade nos faz confiar em você. Precisamos de alguém assim em uma posição maior. Isso é ser testemunho vivo. A fé que se manifesta mesmo quando o ambiente parece contrário é uma luz que ninguém pode apagar. Ela é irresistível, porque carrega a presença do próprio Deus. E é por meio dessa fé que o impossível se curva, o injusto se desfaz, e o favor de Deus se torna visível. Agora declare nos comentários: Senhor, recebo teus ensinamentos. Escreva como um ato espiritual de entrega:
e deixe seu like para que mais pessoas encontrem esta paz sobrenatural que vem de Deus. E prepare-se porque agora vamos mergulhar em algo ainda mais profundo, a transformação interior, que só a fé verdadeira pode operar na alma. Existe uma transformação que não se vê no espelho, mas que muda tudo. Não altera só a aparência, reconstrói a essência. É o tipo de mudança que só a fé verdadeira pode provocar. A fé que confronta quem você é, desmancha quem você finge ser e revela quem Deus sempre viu em você. Foi o que aconteceu com Saulo, um homem temido, arrogante e perseguidor de cristãos. Mas em um encontro com Jesus, sua visão foi tocada. E a Bíblia diz, imediatamente algo como escamas caiu dos seus olhos e ele passou a ver. Atos 9, 18. Mas o que realmente caiu ali não foi só a cegueira física, foram as barreiras internas, o orgulho, a dureza, a religiosidade. A fé entrou, e onde antes havia ódio, nasceu uma missão. Saulo se tornou Paulo. O perseguidor virou apóstolo. Aquele que destruía igrejas passou a edificar tudo, porque ele se permitiu ser desconstruído por Deus. Essa transformação não acontece apenas na Bíblia, ela acontece hoje. A fé não é só um consolo emocional, é uma força que reforma sua identidade. Ela mexe na forma como você se enxerga, como você fala, como você escolhe, como você ama. Não é só sobre largar vícios ou maus hábitos, é sobre nascer de novo por dentro. Muita gente vive presa em rótulos que carregam desde a infância. Você nunca vai mudar, você não presta, você é isso, você é aquilo. Mas quando a fé verdadeira entra, esses rótulos começam a cair. Deus não nos vê pelo que fizemos, Ele nos vê pelo que podemos nos tornar quando cremos nele. E quando você abraça isso tudo, começa a se alinhar. Os pensamentos mudam, as escolhas mudam, a alma se alinha com o céu. Conheci uma mulher que havia sido dependente química por mais de 10 anos. Já havia passado por clínicas, promessas, tentativas, recaídas. Mas um dia, dentro de um culto simples, ouviu a frase: Deus não desiste de você. Aquilo entrou como um raio na alma dela. Ela decidiu ali mesmo entregar a vida a Cristo. Foi um processo, sim, mas hoje ela é líder de célula, ministra louvor e ajuda outras mulheres a se libertarem. Ela me disse: a fé não apenas me tirou das drogas, ela me ensinou quem eu sou de verdade. Isso é o poder da transformação interior. E essa transformação não precisa ser grandiosa para ser real. Às vezes começa com um simples Deus me mostra quem eu sou para o Senhor. A fé ativa essa busca. E quando você descobre sua identidade em Cristo, nenhuma mentira do passado tem mais poder sobre você. Se essa mensagem já está tocando seu coração, saiba que não foi por acaso. Deus fala conosco de várias formas. E se você sentiu essa palavra viva em sua vida, já é um sinal de que Ele está agindo. Agora você tem a oportunidade de retribuir essa bênção. Quando você curte, se inscreve e ativa o sininho. Essa mensagem alcança mais vidas que também precisam desse toque de Deus. Vamos juntos espalhar essa corrente de fé e esperança. Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para fazer parte dessa missão. Ninguém cresce espiritualmente sozinho. Nenhuma fé se sustenta isolada. Deus nos criou para a comunhão, para sermos parte de algo maior do que nós mesmos. Por isso, uma das manifestações mais poderosas da fé acontece quando ela é vivida em comunidade. Não basta crer, é preciso pertencer. Foi exatamente isso que marcou a igreja primitiva. Atos 2:44 declara: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles oravam juntos, repartiam o pão, carregavam os fardos uns dos outros, e como resultado milagres aconteciam todos os dias. A fé vivida em unidade tem um poder que individualmente não se alcança. Quando nos unimos a outros em oração, em adoração, em propósito, algo se ativa no céu. Há consolo, direção e força quando você tem com quem dividir suas lutas. O inimigo tenta nos convencer de que somos um peso, que ninguém entenderia o que estamos passando, que é melhor se calar. Mas a palavra nos ensina o contrário. É na união dos irmãos que Deus ordena a bênção.
Na prática, isso significa se conectar com um grupo que compartilha da mesma fé. Não se trata apenas de estar presente num templo, mas de se permitir ser conhecido e cuidado. Você precisa de pessoas que orem por você, que te chamem de volta quando você quiser desistir, que compartilhem lágrimas e vitórias. E também precisa ser essa pessoa para alguém. A fé em comunidade é uma via de mão dupla. Enquanto somos curados, também curamos. Houve um homem que chegou à igreja carregando uma história de fracassos, divórcio, vícios e abandono. Ele não falava com ninguém, apenas se sentava no último banco. Até que um dia, um líder do grupo de oração se aproximou e o convidou para uma reunião simples de intercessão. No começo ele só ouvia, mas ali naquele ambiente de amor, começou a abrir o coração. Oraram por ele, jejuaram por ele, e pouco a pouco, algo começou a mudar. Hoje, aquele homem é um dos que mais intercede por outros. Ele me disse: a fé deles me sustentou até que a minha voltasse a respirar. É isso que a comunidade de fé faz em Presta Força, quando você não tem segura sua mão, quando você não enxerga o caminho, e celebra com você quando a vitória chega. Este vídeo chegou até você no momento certo, trazendo uma palavra que pode transformar vidas, começando pela sua e pela de quem está em seu coração agora. Quero te convidar a escrever nos comentários o nome de alguém especial que precisa de oração. Pode ser um familiar, um amigo, ou até mesmo aquela pessoa que veio à sua mente enquanto assistia. Ao deixar esse nome aqui nos comentários, você se junta a uma poderosa corrente de fé, onde cada pedido é apresentado a Deus com amor e confiança. Este é o seu momento de fazer parte de algo maior, porque eu creio que juntos veremos milagres acontecendo. E se você ouvir um chamado profundo de Deus, como responder com fé? É sobre isso que vamos falar agora. Existem momentos em que a vida parece estar organizada, tranquila, estável, mas mesmo assim, há uma inquietação, um chamado silencioso que pulsa no fundo da alma, como se algo estivesse incompleto, como se uma voz estivesse sussurrando no espírito: eu tenho mais para você. Foi isso que Isaías ouviu quando teve uma visão celestial e escutou a pergunta divina: a quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías 6:8. E ali mesmo, sem saber para onde iria, sem ter garantia de segurança, Isaías respondeu: eis-me aqui. O chamado de Deus nunca vem com manual de instruções. Ele não entrega o destino final. Ele apenas pergunta: você está disposto? A fé verdadeira não é apenas crer que Deus existe, mas dizer sim, quando Ele chama mesmo sem saber o que virá depois. Porque o chamado não se trata do lugar para onde você vai, mas de quem você se torna ao obedecer. Quantas vezes Deus já sussurrou ao seu coração para fazer algo diferente? Talvez servir em uma área, talvez abrir mão de algo, talvez começar algo novo. Mas o medo, o conforto, a insegurança te fizeram adiar. O problema é que quando a gente ignora o chamado, a alma adoece. A sensação de estar fora do lugar vai se intensificando, e a paz só volta quando você alinha sua vida com o propósito que Deus desenhou para você. A resposta não precisa ser perfeita, só precisa ser verdadeira. Comece dizendo sim, em pequenas coisas, servir a alguém, perdoar, estudar mais a palavra, se envolver mais com o que edifica. Cada passo em direção à obediência abre uma nova direção. Deus revela o próximo degrau quando você pisa no primeiro. Conheci um rapaz que trabalhava em uma empresa há mais de 10 anos. Tinha uma boa posição, estabilidade financeira, plano de carreira, mas toda vez que orava sentia que estava no lugar errado. Um dia, após ouvir uma pregação sobre obediência radical, ele sentiu no espírito que precisava sair dali. Pediu demissão mesmo sem ter nada em vista. 2 meses depois, foi convidado para trabalhar com missões no sertão. Hoje lidera projetos que alcançam centenas de famílias. E ele diz: nunca fui tão feliz. Minha alma encontrou o lugar certo. Quando você responde ao chamado de Deus, a vida muda de rumo. Pode ser que nem todos entendam. Pode ser que pareça loucura, mas dentro de você,
uma paz se instala, porque finalmente você está onde precisa estar. Nada acontece por acaso. Esta mensagem pode ser a resposta que você tanto busca em oração. Fique até o final, pois Deus tem algo especial para falar ao seu coração. Há uma voz que te chama, e é sobre isso que o próximo bloco irá revelar. A maior dor da alma não é o silêncio do mundo, é o aparente silêncio de Deus. Há momentos em que oramos, clamamos, esperamos e nada acontece, mas o problema nem sempre está na ausência de Deus. Às vezes está na frequência em que estamos tentando escutar, porque a fé que ouve antes de tudo aprende a silenciar. Samuel era apenas um menino servindo no templo quando ouviu seu nome ser chamado. 3 vezes ele confundiu a voz de Deus com a voz do sacerdote. Foi preciso orientação, sensibilidade e prontidão para finalmente discernir que era o Senhor quem falava com ele. E então, com o coração disposto, respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Deus continua falando. O problema é que muitas vezes estamos tão cercados de ruídos, opiniões, distrações, ansiedade, que não conseguimos mais perceber. A fé, quando exercitada, funciona como um filtro espiritual. Ela limpa os excessos, ajusta a frequência e nos ensina a reconhecer a voz do Pai mesmo no meio da tempestade. Deus fala de várias formas. Às vezes por meio de um sonho que te inquieta, outras vezes por meio de uma palavra que parece ter sido dita exatamente para você. Há momentos em que ele fala por uma convicção interna tão forte que você não consegue ignorar. E há ainda situações em que ele se revela no silêncio, naquele vazio que empurra você a buscar mais, a orar mais, a parar tudo, só para ouvir. Se você quer ouvir a voz de Deus com mais clareza, comece com 3 atitudes. Primeiro, desacelere. Deus não compete com a correria. Segundo, separe tempo para estar com Ele sem pressa. Nem sempre é a quantidade de palavras que move o céu, mas a disposição do coração. E terceiro, seja obediente ao que já foi dito. Deus não costuma liberar uma nova instrução quando você ainda não respondeu à anterior. Conheci um homem que havia desistido da vida. Ele estava em depressão, havia perdido a esposa, o emprego, e se sentia esquecido até por Deus. Um dia resolveu entrar em uma igreja pequena mais por impulso do que por fé, e ali sentado, ouviu uma pregação sobre o chamado de Samuel. A frase, fala, Senhor teu servo, ouve, ecoou no coração dele como uma flecha. Ele disse que naquele momento sentiu como se alguém estivesse chamando seu nome dentro do peito. Saiu dali com uma certeza. Deus ainda o conhecia, ainda o via, ainda o chamava. Hoje é conselheiro de casais e ajuda outras pessoas que vivem o mesmo vazio que ele viveu. Ouvir a voz de Deus muda tudo. Traz paz no meio da dúvida, direção no meio da confusão, coragem no meio do medo. Mas é preciso parar, ajustar o coração e dizer com fé: Fala, Senhor, eu estou ouvindo. E quando você ouve, tudo muda, porque o que vem a seguir é mais do que uma presença. É um mergulho real na presença, uma experiência profunda, viva, transformadora. Prepare-se para isso. Há dores que nem mesmo palavras conseguem explicar. Uma sensação de vazio, de desconexão com tudo ao redor, como se o mundo seguisse seu ritmo e você estivesse em um canto esquecido, invisível. Nesses momentos, mais do que respostas, o que nossa alma clama é por presença. A presença de Deus não é um conceito abstrato, nem uma teoria religiosa. É real, palpável, transformadora. É o céu tocando a terra. E a fé é a ponte que nos leva até esse lugar. Moisés sabia disso. Ele foi um homem de grandes sinais, viveu milagres poderosos, viu o mar se abrir diante de seus olhos. Mas o que ele mais valorizava não era o poder de Deus, era sua presença. E é por isso que ele declarou com firmeza: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Êxodo 33:15. Ele preferia permanecer no deserto com Deus do que alcançar a terra prometida sem ele. Essa é a essência da fé madura, não querer o que Deus pode dar,
mas desejar quem Deus é. A fé verdadeira nos leva a depender da presença dele em cada detalhe, nas decisões mais simples, nas escolhas diárias. Ela nos ensina a reconhecer Deus, nos sorrisos, nas pausas, nas palavras que tocam fundo, e ao mesmo tempo nos alerta a não nos acostumarmos com a ausência, a não normalizar o silêncio espiritual, a não viver no automático. Cultivar a presença de Deus é um exercício diário. Começa com uma oração sincera, com um momento de silêncio, onde você só respira e convida o Espírito Santo para entrar. Continua quando você escolhe ouvir mais a palavra do que as vozes que te rodeiam, e se fortalece quando você decide ser intencional em priorizar o secreto, mesmo que tudo ao seu redor grite por pressa. Lembro da história de uma mulher que vivia com um sentimento profundo de solidão. Ela havia perdido o marido, os filhos moravam longe e os dias pareciam todos iguais. A casa estava cheia de coisas, mas o coração vazio. Um dia ela se ajoelhou sem dizer nada. Não tinha forças para orar, apenas ficou ali em silêncio. E nesse silêncio foi como se uma paz sobrenatural a envolvesse. Ela chorou não de tristeza, mas de alívio. Foi um batismo de presença, algo que nenhuma visita, nenhum remédio, nenhum conselho humano havia conseguido produzir. A presença de Deus é um lugar, um ambiente onde a alma encontra repouso, onde o espírito é renovado, onde a fé floresce mesmo em meio ao caos. Quando você a experimenta, nada mais é suficiente. Você entende que pode até não ter todas as respostas, mas se Deus estiver com você, isso basta. Essa palavra não veio à toa até você. Deus tem formas surpreendentes de alcançar o nosso coração mesmo nos detalhes. Se isso tocou sua alma, digite: "Eu confio em Deus" nos comentários. Que esse seja o seu ato de fé hoje para Deus mesmo em silêncio. E se você já sentiu essa presença, saiba, ela é só o começo. Agora vamos mergulhar naquilo que acontece quando esse encontro nos transforma por completo. Tem momentos em que até os mais fortes se sentem vazios, a alma trava, a mente se cansa, o corpo obedece por costume, mas o espírito se cala. E é aí que muita gente desiste em silêncio, não por falta de fé, mas por falta de forças. Até os que são usados por Deus, os que oram pelos outros, os que aconselham, os que lideram, também chegam no limite. O profeta Elias foi um deles. Depois de vencer os profetas de Baal e ver o fogo de Deus descer do céu, ele se escondeu numa caverna com medo, exausto e quebrado por dentro, pediu a morte. Mas Deus não o repreendeu. Deus o alimentou e disse: "Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo." 1 Reis 19:7. Isso nos ensina algo poderoso. A fé também serve para recomeçar, para se levantar, quando tudo dentro de você quer parar. Há momentos em que não precisamos de mais carga espiritual. Precisamos de cuidado. Precisamos nos permitir ser cuidados por Deus, sem culpa, sem vergonha, sem a obrigação de estar sempre bem. Às vezes, o maior ato de fé é aceitar o pão e a água que vem do céu, descansar e depois levantar. Deus não quer guerreiros em modo automático. Ele quer filhos restaurados, fortalecidos, despertos por dentro. É por isso que o cuidado de Deus não é só sobrenatural, ele também é prático. Às vezes ele fala através do descanso, do silêncio, de um louvor simples, de uma pausa. Se você sente que sua alma está cansada, sua fé enfraquecida, seu espírito apagado, pare de se cobrar tanto. Deus não te ama menos porque você está cansado. Ele conhece seus limites melhor do que você mesmo, e ele não espera que você se levante sozinho. Ele traz pão, ele envia água, ele sustenta até que você consiga caminhar de novo. Lembro da história de uma pastora que passou por um período profundo de exaustão. Após anos liderando, discipulando, pregando, ela entrou num estado de silêncio. Não conseguia mais orar nem ler a Bíblia, sentia-se vazia, sem direção. Um dia, numa reunião de oração, sentada no canto, sem intenção de falar nada, ouviu uma frase no meio do louvor: "Deus ainda cuida de quem cuida." Ela chorou como há muito tempo,
Não chorava não por tristeza, mas porque entendeu que podia parar por um momento e ser cuidada. Foi ali que a chama reacendeu. A fé não exige que você esteja sempre em guerra. Às vezes ela apenas te convida a deitar à sombra do Altíssimo e respirar, porque mesmo o caminho sendo longo, Deus tem sustento para cada etapa. Se você está aqui, é porque Deus permitiu, e eu creio que Ele quer te revelar algo hoje. Não saia desse vídeo antes de receber essa palavra poderosa para a sua vida, porque o que vem a seguir vai tocar uma parte ainda mais profunda do seu propósito. Algumas dores não têm resposta imediata, algumas perdas parecem sem sentido, e há situações na vida em que tudo o que nos resta é perguntar: por quê? Quando somos feridos por quem amamos, quando somos injustiçados, quando vemos portas fechadas que pareciam abertas por Deus, nesses momentos, a fé deixa de ser apenas uma crença e se torna visão, uma forma de enxergar o invisível, de crer que há um propósito mesmo, quando não há explicação. José passou por tudo isso, foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, preso injustamente por um crime que não cometeu. Por anos parecia que sua fidelidade a Deus só o levava para mais longe do que ele havia prometido. Mas José manteve a fé, e quando anos depois reencontrou os irmãos que o haviam ferido, disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Esse é o tipo de fé que vê além da dor, que entende que o processo é parte da promessa. A fé que enxerga propósito não nega a dor, ela a ressignifica. É quando você decide não deixar que o sofrimento seja o fim da sua história, mas apenas o começo de uma missão. É quando você entende que até os momentos mais escuros estão sendo costurados por um Deus que vê o quadro completo. Aplicar isso na vida real é um desafio, mas é possível. Primeiro, permita-se sentir. Deus não precisa que você esconda sua dor, Ele só precisa que você entregue. Segundo, não se apresse em entender tudo agora. Alguns propósitos só se revelam com o tempo. E terceiro, mantenha o coração disponível. Deus usa até as feridas para curar outros. Lembro de um homem que perdeu o filho único em um acidente. Foi um baque. Ele entrou em silêncio profundo, quase perdeu o sentido da vida. Um dia, em oração, disse apenas: Senhor, não entendo, mas eu confio. Com o tempo, essa confiança virou semente. Ele decidiu abrir um projeto social em homenagem ao filho, voltado para acolher jovens em situação de risco. Hoje, dezenas de vidas já foram transformadas por esse projeto. Ele me disse: meu filho partiu, mas sua memória se multiplicou em esperança. Deus não desperdiça a dor. Ele transforma cada lágrima em ferramenta, cada perda em ponto de partida. O que hoje parece sem sentido, amanhã pode ser a resposta de oração de alguém. É isso que a fé faz. Ela ilumina o caminho mesmo quando a estrada está escura. Deus tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas muitas vezes, de maneiras que nem imaginamos. Este momento é uma oportunidade para reconhecer e declarar a bondade de Deus. Se você sente no coração que Ele tem sido bom para você, escreva nos comentários. Amém. Sua palavra de fé não só glorifica a Deus, mas também inspira outros a reconhecerem as bênçãos em suas vidas. Vamos juntos proclamar a bondade do Senhor. Há tempestades que ninguém vê. Elas não derrubam árvores, nem alagam ruas, mas afogam corações por dentro. O medo, a ansiedade, a inquietação silenciosa, dias em que o peito aperta sem motivo, noites em que o sono não vem, momentos em que o mundo está calmo, mas dentro de você, tudo grita. É esse tipo de tempestade que mais nos fere, porque não há âncora visível, não há porto que pareça seguro. Mas a fé é a âncora que nos sustenta. Os discípulos estavam em um barco cercados por vento forte e ondas violentas. Jesus dormia. Eles, desesperados, clamaram: Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E depois olhou para eles e perguntou: Por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé?
Marcos 4:39. Essa cena nos mostra algo profundo. A fé não impede a tempestade, mas permite que você atravesse por ela em paz. A fé verdadeira acalma por dentro, antes de mudar o lado de fora. Ela não depende da ausência de problemas, mas da presença de Jesus. Enquanto ele está no barco, você está seguro mesmo que as ondas batam com força. No dia a dia, essa fé pode ser ativada com atitudes simples. Primeiro, nomeie a tempestade. Admita o que está te assustando. A fé não anula o sentimento, ela responde a ele com confiança. Segundo, convide Jesus para o centro da sua dor. Fale com ele mesmo que suas palavras sejam poucas. Um sussurro de me ajuda já é suficiente para o céu se mover. Terceiro, cultive a presença dele. Louve mesmo com lágrimas. Leia a palavra mesmo sem entender. O alimento espiritual fortalece o espírito, e um espírito fortalecido acalma a alma. Conheci um jovem que enfrentava crises severas de ansiedade. Medos irracionais, palpitações, sensação de sufoco. Já havia tentado de tudo, mas nada trazia paz. Um dia, durante um culto, enquanto o louvor tocava, ele apenas fechou os olhos e pensou: Senhor, se o Senhor me ama, mostra para mim agora. No instante seguinte, ele disse que sentiu algo como uma brisa interna, um calor leve percorrendo seu corpo. Não houve gritos nem manifestações, apenas paz. Desde aquele dia, nunca mais teve uma crise. E ele afirma: foi Deus. Ele acalmou minha tempestade de dentro para fora. A fé não te torna imune às ondas, mas te ensina a caminhar por cima delas. Quando Jesus entra no seu caos, o caos perde a força. A alma que confia é como um barco ancorado, balança, mas não afunda. Essa palavra não é para qualquer um. Se você está aqui é porque Deus quer te revelar algo especial. Você está pronto para receber. Então continue comigo, porque o próximo passo nessa jornada vai ativar algo ainda mais profundo dentro de você. Vamos falar sobre discernimento, sobre ver o que nem todos veem e entender o que o céu está falando mesmo em silêncio. Algumas batalhas não se vencem com força, mas com discernimento. Existem portas que se abrem na nossa frente que parecem boas, parecem certas, parecem respostas de oração, mas são armadilhas disfarçadas. A fé que amadurece aprende a reconhecer o que vem de Deus e o que apenas parece vir. Nem tudo que brilha é promessa, e nem toda oportunidade é bênção. É preciso olhos espirituais para distinguir o verdadeiro do conveniente, o enviado por Deus, do que é plantado para distrair. No livro de Atos, Pedro enfrentou um momento tenso com um casal da igreja, Ananias e Safira. Eles haviam combinado entre si uma mentira fingindo generosidade, mas escondendo parte da verdade. Quando Ananias se apresentou diante de Pedro, o apóstolo, com discernimento profundo, disse: Por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Atos 5:3. Pedro não ouviu nenhuma confissão. Ele não recebeu nenhuma denúncia. Ele discerniu. Esse discernimento é uma ferramenta da fé, e ele se desenvolve com intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais claro fica o som da voz dele, e mais fácil se torna identificar o que não vem dele. É como afinar os ouvidos. O discernimento é como um radar espiritual. Você não vê com os olhos, mas sente na alma. No cotidiano, isso se aplica de forma direta. Quantas vezes já sentimos que algo estava errado, mesmo quando tudo parecia certo? Uma conversa, uma proposta, uma escolha. Às vezes, é uma inquietação sutil, uma falta de paz, que insiste em permanecer mesmo diante de circunstâncias aparentemente favoráveis. Isso é o Espírito Santo nos guiando. É por isso que precisamos nos afastar do barulho interior. Emoções descontroladas, carências não tratadas, traumas antigos, tudo isso pode sabotar nosso discernimento. A fé precisa estar ancorada na verdade da palavra, e o discernimento precisa ser cultivado com oração, jejum e entrega. Houve uma mulher que me escreveu contando que estava envolvida num relacionamento que, aos olhos de todos,
parecia perfeito. O homem era educado, gentil, até se dizia cristão, mas ela não tinha paz. Orava, jejuava, e o incômodo aumentava. Um dia após um culto sentiu no coração que precisava encerrar aquilo. Mesmo sem explicação racional, ela obedeceu. Meses depois descobriu que ele era casado e usava outro nome nas redes sociais. Ela me disse: "Foi o discernimento do Espírito que me livrou. Minha fé me fez enxergar o que meus olhos não viam." Discernimento é sobrevivência espiritual. É sabedoria para não se envolver com o que vai te afastar de Deus. É fé em ação, mostrando que há algo além do que se vê. Porque viver pela fé é também ver com os olhos do Espírito. E quem vê com o Espírito não cai em qualquer armadilha. Agora imagine se você pudesse reconhecer com clareza os sinais que Deus te dá no dia a dia, porque é isso que vamos descobrir no próximo ponto. Como perceber os sinais de Deus e interpretá-los com fé e sensibilidade espiritual. Deus fala de muitas formas, mas só ouve quem está com o coração desperto. Algumas respostas não vêm com voz audível, nem com cartas escritas do céu. Elas vêm disfarçadas de coincidência, de um encontro inesperado, de uma frase que você escuta exatamente na hora em que mais precisava, sinais, indícios de que Deus está presente, ativo, envolvido em cada detalhe da sua história. Os magos do Oriente não ouviram uma profecia, não receberam uma visão direta. Eles viram uma estrela, um simples sinal, no céu, mas por seus corações estarem sensíveis entenderam imediatamente. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2:2. Aquela estrela guiou seus passos, moveu suas decisões e os levou até o Salvador. Fé é isso, perceber o invisível por trás do aparente, entender que o céu ainda fala por meio da criação das Escrituras e até das situações mais simples do cotidiano. Mas como reconhecer esses sinais? Como diferenciar o que é de Deus do que é apenas emocional ou circunstancial? A primeira chave é a sensibilidade. Pessoas apressadas e distraídas dificilmente percebem o agir divino. Os sinais de Deus não competem com o barulho da pressa. Eles exigem silêncio interior. É na quietude da alma que os detalhes começam a falar. A segunda chave é a constância. Quem anda com Deus reconhece os padrões do seu agir. Quanto mais íntimo você é do Pai, mais fácil é perceber quando algo carrega sua digital. E a terceira chave é o alinhamento com a palavra. Deus nunca dará um sinal que contradiz a Escritura. Se algo parece ser uma direção divina, mas vai contra princípios bíblicos, descarte imediatamente. Certa vez um homem me contou que estava desesperado por uma resposta. Ele havia perdido o emprego e orava semanas por direção. Em um dia comum, sentou-se em silêncio com sua Bíblia aberta sem saber por onde começar. Quando olhou para a página diante de si, leu: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Isaías 41:10. Naquele instante sentiu como se o céu tivesse tocado seu coração. Aquele versículo era a resposta exata que ele buscava. Ele me disse: "Não foi coincidência. Foi Deus me respondendo com um sinal visível." Dias depois, recebeu uma proposta inesperada melhor do que a anterior. Fé é confiar nos sinais mesmo que eles não gritem. É saber que Deus continua falando e que os céus continuam emitindo sinais para quem tem os olhos certos para ver. Já imaginou quantas pessoas estão precisando de uma palavra de esperança neste momento? Deus nos chama para sermos instrumentos em suas mãos. E pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Assim como você foi alcançado por essa mensagem, outros também podem receber aquilo que tanto buscam: uma resposta, um consolo, um sinal de Deus. Ao interagir com esta mensagem, você se torna um canal de bênção, ajudando a levar a palavra de Deus a quem mais precisa. Se deseja fazer parte dessa missão, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Existem momentos em que a fé não muda a situação, ela muda você. Quando todas as circunstâncias dizem que não há saída,
que não há lógica, que não há como vencer, é ali que a fé inabalável se revela. Uma fé que não negocia convicções, que não se curva à pressão, que permanece firme, mesmo quando parece que Deus está em silêncio. 3 jovens hebreus, amigos de Daniel, foram levados diante do rei Nabucodonosor por se recusarem a adorar uma estátua. A ameaça era clara: ou se curvavam, ou seriam lançados numa fornalha ardente. A resposta deles foi um dos maiores testemunhos de fé de toda a Bíblia. Disseram: se formos lançados, nosso Deus pode nos livrar, mas se não, ainda assim, não serviremos a teus deuses. Daniel 3:17. Esse tipo de fé não se apoia em milagres, ela se apoia em relacionamento. É a fé que diz: mesmo se Deus não fizer, eu continuo crendo, porque Ele ainda é Deus. Essa é a essência da fé inabalável. Ela não depende de resultados, mas de convicções. Ela não está baseada no que Deus pode dar, mas em quem Deus é. Não se trata de condicionar sua fidelidade às bênçãos recebidas, mas de amar a Deus acima das circunstâncias, acima das perdas, acima dos riscos. Na vida real, essa fé é colocada à prova nos dias em que tudo desaba. Quando a cura não vem, quando a resposta atrasa, quando as portas se fecham. Nesses momentos, é o amor por Deus que sustenta a caminhada. Fé inabalável é permanecer firme mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo quando o milagre parece distante. É dizer: eu confio em ti, Senhor, mesmo que eu não entenda. Para desenvolver esse tipo de fé, é preciso alimentar sua alma com a verdade da palavra, lembrar-se diariamente de quem Deus é, orar, não apenas para pedir, mas para permanecer e olhar para trás, reconhecendo os livramentos que você já viveu. Porque quem sustentou você até aqui não vai te abandonar agora. Lembro da história de uma família que perdeu tudo em um incêndio. Casa, móveis, lembranças, roupas. Ficaram com a roupa do corpo e o coração em pedaços, mas em vez de reclamar, ajoelharam-se entre os escombros e agradeceram pela vida. Disseram: se Deus permitiu, Ele vai reconstruir. E reconstruíram. Com o tempo, Deus levantou pessoas para ajudar. Portas se abriram. E eles recomeçaram com mais estrutura e fé do que antes. Hoje o testemunho deles inspira muitos que vivem perdas semelhantes. Fé inabalável não é ausência de dor, é presença de confiança. É escolher continuar confiando, mesmo sem ver. É crer que o fogo da fornalha pode até queimar o cenário, mas jamais vai consumir o que Deus construiu dentro de você. Agora imagine se essa fé se alinha às promessas que Deus já liberou sobre sua vida, porque no próximo passo, vamos falar sobre essas promessas e como a fé nos faz permanecer até que elas se cumpram. Esperar não é apenas uma questão de tempo, é um exercício de fé. E quanto mais o tempo passa, mais a alma é testada. A dúvida sussurra: será que Deus esqueceu? O cansaço grita: desista, mas a fé, mesmo cansada, mesmo silenciosa, responde: Deus prometeu, e Ele vai cumprir. Abraão é o símbolo vivo dessa fé que resiste. Ele recebeu uma promessa impossível aos olhos humanos: seria pai de uma grande nação. Mas os anos passaram, sua esposa permaneceu estéril, e a lógica dizia que já era tarde demais. No entanto, Romanos 4:20 nos revela a essência do coração desse homem. Não duvidou da promessa de Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir. Fé que espera não é passiva, é ativa. Ela ora mesmo sem ver mudança. Ela agradece mesmo sem ter recebido. Ela prepara o lugar mesmo antes do milagre chegar. Essa espera não é perda de tempo, é construção de confiança. Deus não está atrasado. Ele está nos alinhando ao tempo certo, moldando o nosso caráter, para que estejamos prontos para receber aquilo que pedimos. A espera prova a fé, mas também revela a fidelidade de Deus. Cada oração feita, cada lágrima derramada, cada madrugada de clamor, tudo está registrado. Nenhuma espera em Deus é desperdiçada. Mesmo que pareça que nada está acontecendo, o céu está em movimento.
Na prática, você pode fortalecer sua fé durante a espera com 3 atitudes. Primeiro, declare a promessa em voz alta. Lembre-se do que Deus já te falou. Segundo, afaste-se das vozes que te enfraquecem. A incredulidade dos outros pode contaminar o seu espírito. E terceiro, celebre pequenos sinais. Às vezes, antes do milagre completo, Deus envia evidências de que está agindo. Lembro de uma mulher que orou durante 12 anos pela conversão do marido. Ela nunca deixou de crer. Mesmo quando ele zombava, mesmo quando se afastava de tudo o que era espiritual, ela continuava. Um dia, em uma manhã comum sem qualquer evento especial, ele simplesmente a chamou e disse: "Hoje quero ir à igreja com você." Naquele culto, ele se entregou a Cristo. Ela chorou como quem vê uma semente brotar após anos de espera. Disse: "Foram 12 anos de clamor, e ele veio no tempo certo, do jeito certo." Fé é continuar plantando mesmo quando o solo parece seco.